Na outra semana, antes da Páscoa, nós começamos uma série para falar de Jesus. Eu sou. 7 vezes no Evangelho de João, que nós vemos e vamos estudar, 7 vezes em que Jesus usou a expressão eu sou, a expressão ligada a Deus, alusiva a Deus, o Pai, e ele se referiu a si mesmo com essa expressão, mostrando que ele era Deus, homem. 7 vezes, eu sou o pão da vida, foi a primeira que nós falamos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vamos decorar essa semana. Toda semana nós vamos decorar o versículo da mensagem, para facilitar. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Tudo isso são atribuições divinas que Jesus trouxe para si, mostrando que ele não era qualquer homem. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas antes da gente ler o texto e da gente pensar sobre isso, eu queria mais uma vez orar com você. Para que você fale assim, nossa, mas eu já ouvi e já conheço esse versículo e já ouvi umas 40 mensagens sobre isso. Que bom, vamos ouvir mais uma. O Espírito Santo tem novidade toda vez. Sempre o Espírito Santo nos renova. E que seja assim num texto tão conhecido. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, por favor. Pai querido, nos ajuda agora a entender algo mais sobre o Senhor. Queremos entender melhor quem o Senhor é e o que o Senhor significa para nós, o que o Senhor significa na história, para que possamos andar mais próximos de Ti e com mais entendimento. Nos ajuda agora, é a oração que fazemos. Amém. Amém. Quando a gente pensa em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aqui o texto da semana, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente pensa nisso, nós estamos, ou Jesus está dizendo para nós, que Ele está apresentando solução para grandes problemas da humanidade. Eu cheguei a pensar em dizer que seriam os 3 maiores problemas da humanidade, mas vamos deixar como grandes problemas da humanidade. É muito importante entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nessa afirmação está presente 3 soluções para os 3 maiores problemas da humanidade. Então não é qualquer afirmação, extremamente profunda, relevante para a nossa fé, para o nosso entendimento. Então vamos lá, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Vamos olhar para os problemas primeiro e depois automaticamente para a solução. Qual é o grande primeiro problema da humanidade? O problema da separação de Deus. A condição de rebeldia dos homens impede que haja plena comunhão com Deus. Ninguém vai dizer que o mundo é perfeito. E ninguém vai dizer que o ser humano é perfeito. Seja qual for o conceito de perfeição que a pessoa tenha, filosófico, seja lá o que for, ninguém vai dizer que o homem é perfeito. A gente tem a noção de que existem falhas para todo lado. Mas, ao mesmo tempo, o homem tem o conceito do que é perfeição. Então, de alguma forma, a gente sabe que a gente está fora do padrão, de alguma maneira. E a Bíblia diz que isso é pecado. O pecado é que torna os homens fora do padrão de Deus, separados da perfeição de Deus. Vamos ler o que o texto diz. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Tipo, virou a cara. Por isso ele não os ouvirá. Esse é um versículo que não deixa dúvidas de que o homem está separado de Deus. E não é por culpa de Deus. É por culpa das nossas maldades. Deus é puro de olhos. O texto diz, tão puro que não pode ver o mal. Deus não pode conviver com o mal. Se Deus permitisse que o mal entrasse na sua presença, a sua presença não seria mais digna. Seria corrompida. Então Deus não pode aceitar na sua presença, na sua comunhão, nada impuro, nada imperfeito.
Você quer ir para um céu que tem pecado? Você quer confiar num Deus que aceita o pecado? Porque uma hora ele pode aceitar um pecadinho, outra hora ele pode aceitar um pecado pior. Então o conceito de perfeição, de dignidade, de pureza, exige que Deus não aceite nada imperfeito. Se Deus é perfeito, Ele não pode aceitar nada imperfeito. Consequentemente, se nós somos imperfeitos, temos um grande problema. Estamos separados de Deus. E é isso que a Bíblia diz, sem dúvida nenhuma. Então, o ser humano, na sua condição natural, não tem acesso ao Deus perfeito. O pecado bloqueou o caminho. Tá? Mas e agora? Então, fim da história. O homem pecou, Deus é perfeito, o pecado bloqueou o caminho, sinto muito, fim da história, está todo mundo separado. Não é assim. Existe solução para o problema da separação entre Deus e os homens. Qual é a solução para o problema da separação de Deus? Um caminho de volta para Deus. Um caminho que supere a separação. Um caminho que religue aquilo que está separado. O que é que Jesus disse? Primeira coisa, eu sou o caminho. Qual é o primeiro grande problema da humanidade? Bloqueio. Não tem caminho. Estrada fechada. Estrada destruída. Abismo. Não tem transposição. Primeiro grande problema. Qual é a solução? Um caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. Como é que Jesus abriu esse caminho? Por que Ele é o caminho? Por causa do sangue de Jesus. Podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Lembra que eu falei agorinha, que Jesus não pode aceitar nada imperfeito na sua presença, senão a sua presença não será mais perfeita. E você concordou comigo, você não quer ir para o céu onde tem pecado, certo? Então a presença de Deus é o lugar mais puro que existe. O homem está separado disso porque o homem é impuro, e o que é que Jesus fez? Abriu o caminho de novo para que nós, impuros, imperfeitos e maus, pudéssemos entrar até o lugar santíssimo, mas agora não é mais por nosso mérito, é só por causa de Jesus. Quando Deus nos vê, por causa do sangue de Cristo, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e é só por causa disso que alguém tão imperfeito pode entrar num lugar santíssimo. Ninguém entra num lugar santíssimo sem ter a sua impureza removida. Então Jesus, Ele abre o caminho quando Ele remove a impureza do pecado, pela sua morte, pelo seu sangue. Então, o que é esse caminho que Jesus abriu? É a redenção dos pecados, a purificação dos pecados. Através disso, agora o homem pode entrar, pode ter acesso confiadamente, sem medo, sem receio, na presença de Deus. Parece até um pouco ousado, né? Nossa, mas porque tanta confiança de chegar na presença de Deus? Total confiança, porque não é mérito meu, é mérito de Jesus. Sabe, digamos que alguém te dê um dinheirão para você ir no melhor restaurante de Americana. E você vai, é para você usar tudo, pode usar tudo. R$2.000 para você ir no restaurante. Eita, bastante, né? E você vai chegar lá e você vai usar. Tem que usar, aliás. Vai usar, e você vai usar sem crise, porque não é seu mérito. E você tem que usar aquele recurso recebido. Então a gente desfruta das bênçãos espirituais da presença de Deus, não por nosso mérito, é Cristo que nos dá. Então a gente não se orgulha de nada, a gente só desfruta desse caminho. Agora, Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sei que todo mundo já ouviu isso. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Pensa bem, se houvesse mais de um caminho até o lugar santo de Deus, por que é que Jesus teria que morrer? Ou, pensa comigo, não faria sentido ele morrer se o homem pudesse chegar até Deus de outro jeito. Teria morrido à toa. Semana passada falamos um monte sobre a morte de Cristo. Aquele sofrimento todo tinha um propósito.
Se houvesse outro jeito, eu falo assim, Jesus, nossa, ninguém te avisou que a gente podia chegar no céu de outro jeito? E agora o Senhor já morreu. Sofreu, morreu, nem precisava, a gente podia ter feito outro jeito. Não tem essa opção. Jesus tinha que morrer, porque é através do seu sangue que ele abriu um novo e vivo caminho. Então não faria sentido Jesus morrer se tivesse outro caminho. O único caminho é esse. Não lembro em qual semana nós decoramos esse versículo aqui. Foi uma das primeiras. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho. Nós cremos que somente por meio de Jesus há salvação. Eu vi um pastor muito conhecido falando sobre salvação, pastor Batista. Aliás, a igreja batista ele não é mais. E ele falou assim, eu não vou me surpreender se eu chegar no céu, encontrar alguém e falar assim, como que você chegou aqui? E a pessoa vai falar, não sei. Como que alguém chega na presença de Deus sem saber como? O que ele estava querendo dizer é que Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, no fim das contas. Mas não é assim, porque a Bíblia diz que existem dois caminhos, um para a perdição e um para a vida. Então, não há salvação em nenhum outro. Talvez nesse ponto, alguém vai acusar o cristianismo de ser muito exclusivista. Fala assim, não, é só vocês que acham que estão certos. Não. Se tem uma fé que não é exclusivista, é o cristianismo. O cristianismo recebe gente de todo tipo, de todo lugar, de toda classe social, de toda condição, é ou não é? Lá em Apocalipse nós lemos que Jesus comprou gente de todo povo, tribo, raça e nação. O caminho é único, mas ele não é exclusivista. Qualquer pessoa pode andar por ele, por meio da fé. Então Jesus é o único caminho. E a figura do caminho é muito didática. Muito didática. E ajuda a gente a entender esse ponto, né? Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é que Jesus é narcisista, não é isso. Mas ele tinha total consciência que sem o perdão dos pecados, ninguém pode chegar até o Deus perfeito. Agora, quando a gente pensa em caminho, o que Jesus está dizendo, quando ele fala, se não por mim, ele está falando de uma experiência. De uma experiência. Se você precisa ir para algum lugar, pode acontecer algumas coisas. Primeiro, hoje em dia é mais fácil, né? Você pesquisa no Maps, no Waze, sei lá onde, e você tem uma imagem do caminho, certo? Antigamente a gente usava o guia 4 rodas, lembra? Quem é da época do guia 4 rodas? Amarelo, 450 mil páginas, né? Enorme assim. A gente usava esse daí. E aí você olhava e você tinha uma imagem do caminho. Você falava assim, o caminho é por aqui. Mas você estava aqui ainda, você não estava lá. Então tem uma diferença entre saber qual é o caminho e passar por ele. Tá? Então agora imagina um guia local, de um lugar turístico, que vai te conduzir pelo caminho. Você pode pesquisar tudo que você quiser antes. Você vai conhecer algumas coisas sobre o caminho. Eu sei que nessa estrada tem isso, tem um restaurante, tem um posto, tem não sei o quê. Mas é completamente diferente de você ir até o local e pegar alguém que conhece o caminho e passar pelo caminho. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando que a experiência da fé não é só uma experiência intelectual. É uma experiência que você tem que viver. Você tem que experimentar a fé em Jesus. Então, primeiro grande problema da humanidade, separação de Deus. E qual é a solução? Um novo caminho. Quem é o caminho? Jesus. O segundo grande problema da humanidade é o engano. O engano. O pecado separava, mas o pecado também engana. Olha esse texto de 2 Coríntios. O Deus deste mundo, não o Deus supremo, o Deus criador, mas o Deus deste mundo, o inimigo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
O que Paulo está dizendo aqui? Que a humanidade está enganada. A humanidade tem ideias equivocadas, enganosas, sobre Deus. Por exemplo, existem aqueles que creem que Deus não existe. É uma ideia errada sobre Deus, entendimento cego. E existem aqueles que acreditam que Deus existe, mas Ele é tão distante que a gente não pode ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. Esse é o agnosticismo. Se Deus existe, tanto faz, Ele não faz diferença na minha vida. Enganos. Da onde vêm esses enganos? Disso daí. Então a humanidade está enganada. A humanidade também está enganada sobre a vida. O que é a vida? Para muitos, a vida é aqui e agora. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se desfruta e aqui tudo termina. Para outros, não. Para outros, a vida continua. E você vai e volta, desencarna, reencarna, desencarna, eternamente. Para outros, a vida é puramente biológica, não tem nada espiritual, é só o que você sente, o que você vê, o que você toca. São ideias contraditórias até, que mostram visões enganosas sobre a vida. E tem também, a humanidade está enganada sobre a salvação, para quem acredita que existe algum tipo de salvação. Por exemplo, alguns acham que a salvação é pelas obras. Se você for uma boa pessoa, de alguma forma, em algum lugar, isso vai trazer algum benefício para você. Outros acreditam que não, que simplesmente a gente vai morrer e depois não vai existir mais nada. Deem uns exemplos. Mas a prova maior de que a humanidade está enganada, tem a visão turva sobre as coisas, é a existência de mais de 50 mil religiões. É religião pra caramba. 50 mil religiões. O que isso mostra para a gente? Que as pessoas estão tendo convicções diferentes, no mínimo diferentes entre si. E equivocadas. Você vai concordar comigo que não é possível que todas estejam certas ao mesmo tempo. É só fazer um exercício de lógica muito simples. Por exemplo, as religiões mais orientais, elas não acreditam tanto em céu e inferno. Elas acreditam em ciclos, né? E a evolução do ser. Outras religiões acreditam que existe punição e existe recompensa eterna. Não é possível que as duas estejam certas ao mesmo tempo. Não é possível que duas verdades antagônicas sejam verdades, subsistam ao mesmo tempo. Então, esse tanto de pensamento diferente mostra que existe uma confusão na mente do ser humano. E a Bíblia explicou. A mente humana está cega sobre Deus, sobre a vida, sobre a eternidade. Qual é a solução para o problema do engano? Desculpa, dentro desse contexto das religiões, é muito bonito dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Porque os próprios caminhos que estão sendo propostos levam para lugares diferentes. Então, esse monte de pensamento só mostra que a humanidade está confusa e enganada. Mas qual é a solução para o problema do engano? Como é que a gente resolve um engano? Como? Pela verdade. E o que Jesus disse? Eu sou o caminho, resolve o problema da separação. Eu sou a verdade, resolve o problema do engano. O que é a verdade? Essa é a pergunta histórica, filosófica muito importante. É a pergunta de Pilatos, aliás, né? O que é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Como assim, Heber? Jesus é a revelação perfeita de Deus. Então, Jesus é o parâmetro pelo qual a gente deve ver a vida, ver a religião, ver a prática espiritual, ver a eternidade. Jesus é esse parâmetro de verdade. Isso é dizer que Jesus é a verdade. Olha o texto de Hebreus tão bonito. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Se Deus é o ser perfeito, Ele, obrigatoriamente, Ele é também verdade. E se Jesus é a expressão exata desse Deus perfeito, Jesus também é a verdade.
O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade. Quem é esse? Jesus. Então, o que é que pode corrigir a visão errada das pessoas? Sobretudo, Jesus. É Jesus que revela a verdade sobre a vontade de Deus. É Jesus que revela a verdade sobre a condição humana de que o homem é pecador. É Jesus que revela a verdade sobre o caminho da salvação. Qualquer pensamento que exclua Jesus não é verdadeiro. Qualquer pensamento que exclua ou diminua Jesus não pode ser verdadeiro. Eu falo assim, nossa, agora está sendo arrogante mesmo. Dizer que além de dizer que só existe um caminho, também só existe uma verdade. Pois é. Aí vem o discurso de que a verdade é relativa. De que cada um tem a sua verdade. Se você ligar qualquer programa desse de debate, de conversa, de entrevista, em pouco tempo alguém vai falar isso. Cada um tem a sua verdade. Quem já ouviu essa expressão? Pode ser sincero. Então tá bom, então vocês vão entender o que eu estou dizendo. Cada um tem a sua verdade. É lindo esse discurso, não é? Vamos ver se ele funciona. Deixa eu dar 2 exemplos. Imagine que você está com um problema no seu carro. Tá? Desculpa aí as similaridades. Pastor Fernando que me dá esse exemplo. E você leva no primeiro mecânico. O primeiro mecânico fala assim, você está com um problema na vela do carro. Você precisa trocar a vela, precisa arrumar a correia dentada e precisa fazer umas outras coisinhas mais simples. Você fala assim, tá bom. Ouvi a primeira opinião, vou ouvir a segunda. Certo? Você vai então no outro mecânico, leva o carro, o mecânico olha e fala assim, sinto muito, você vai ter que fazer o motor. Não é só vela, você vai ter que fazer tudo de novo. Vai ser bem mais caro, vai dar bem mais trabalho. Aí você vira para o mecânico e fala assim, mas eu fui no outro. Ele só falou que precisava trocar a vela e arrumar a correia dentada. Aí o mecânico vai falar assim, mas essa é a verdade dele. A minha verdade é outra. Qual vai ser a sua cara? Você vai ficar satisfeito com essa resposta dele? Não, mas a minha verdade é essa, a verdade do outro é outra. Vai servir para resolver o seu problema? Não. Vamos dar um outro exemplo. Você está com uma dor. E aí você vai no médico. Mesmo exemplo. E o primeiro médico fala, você vai ter que tirar o fígado. Grave? Gravíssimo. Nem sei se dá para fazer isso, né? Dá, Júlia? Dá para tirar o fígado? O que põe no lugar? Não sei. Transplante, boa ideia. Outro fígado. Você vai ter que tirar o fígado. Você fala, como assim? Esse médico está maluco. Vou em outro médico. Você vai no outro médico, ele fala, não, fica tranquilo. Com atividade física, né, tomando vitamina, diminuindo gordura, vai dar tudo certo, você não vai precisar tirar o fígado. Você fala, e agora? Claro, você gosta mais de um do que de outro, mas você fica na dúvida. E agora, a situação é grave ou não é? Fala assim, mas doutor, o outro falou que eu precisava tirar o fígado. E o médico vai te responder, não, mas essa é a verdade dele, a minha verdade é outra. Você vai ficar satisfeito com isso? Então, meus queridos, por mais que seja bonito o discurso, não funciona e a gente não aceita isso. Quer um último exemplo? Chega diante de um juiz, respondendo por um crime ou por algum processo, e o juiz, o advogado, aponta que você está errado, perante a lei. E experimenta falar para o juiz o seguinte, não, eu entendo, juiz, mas essa é a minha verdade. Experimenta falar para o juiz. Não, tudo bem, seu juiz, essa é a sua verdade, essa é a minha, não é assim. Vai funcionar? Não vai funcionar. Então, meus irmãos, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, nas questões cruciais da vida, da existência humana, nós precisamos de verdades absolutas. Verdades absolutas naquilo que é essencial para a vida.
quanto mais nas questões espirituais, que tratam da eternidade, de vida ou morte eterna. Então, não existe minha verdade. Ai, que bonito, que bom, essa é a sua verdade, essa é a minha. O que importa é que Deus está em todo lugar, que todos são filhos de Deus. Não. Só existe um caminho, só existe uma verdade, e a verdade é Jesus. Tudo o que Ele diz é verdade. Tudo o que não passa por Jesus não é verdade. Então, Jesus é a personificação da verdade absoluta de Deus. Não só isso, mas a verdade também liberta. Se a humanidade está presa pelo engano, é a verdade que liberta. Jesus disse isso, não foi o Bolsonaro, tá, gente? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo como as coisas se encaixam? A humanidade está cega, está presa nas suas ideias erradas, nos seus comportamentos errados, mas a verdade liberta. Então, primeira libertação é a libertação do entendimento. Nossa, eu estava vendo tudo errado. Eu estava vendo Deus errado. Eu estava vendo a vida errada. Eu estava vendo a salvação errada. Quando a gente conhece a verdade nos liberta do engano. Então, a verdade nos liberta do entendimento errado. Mas também a verdade nos liberta do comportamento errado. Puxa, agora que eu estou vendo diferente, agora eu vou agir diferente. Por isso que eu falo, um crente que não muda ao longo do tempo é suspeito. Porque se a verdade não libertou dos pecados antigos, não conheceu a verdade. Então a verdade liberta do entendimento errado e liberta do comportamento errado. Graças a Deus que a gente pode testemunhar isso aqui na igreja. Tantas pessoas que tinham uma vida bem errada, enganados achando que o vício era uma coisa boa. Conheceram Jesus e entenderam que não era uma coisa boa. Outras pessoas que estavam enganados pela imoralidade. Não, o bom é ficar com o máximo de gente possível, de todo tipo. Sempre que der oportunidade, vamos curtir, vamos aproveitar. Visão errada. Conhece a verdade e fala assim, eu não posso mais viver assim. Tantos outros exemplos. A verdade liberta, e a verdade é Jesus. O terceiro grande problema, e o maior de todos, do nosso ponto de vista, é a morte. Esse é o grande problema. E olha só, por mais contraditório que possa parecer, a morte nos ajuda. A morte nos ajuda. A morte, a existência da morte, não deixa dúvidas de que a Bíblia é verdade. O fato de existir morte, e toda hora a gente passar em frente de vários cemitérios, só mostra para nós e para todo mundo que a Bíblia é verdade. Porque a Bíblia é a única fonte que explica por que as pessoas morrem. O pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. E se estendeu a todos. Por quê? Porque todos pecaram. Então, o cemitério é uma mensagem para nós. Um dia você vai chegar aqui. Essa é a mensagem da morte para nós, que mostra que todos são pecadores. Quantas pessoas você conhece que nunca morreram? Tirando os da Bíblia que foram transformados. Ninguém. Ou seja, não tem escapatória para a verdade, que é a morte, para a realidade. Todo mundo que já viveu antes de nós, muito tempo, já morreu. E nós também. Sabe por quê? Porque todos são pecadores. Não tem escapatória. Então, a morte nos ajuda a entender que a Bíblia é verdade. Olha só que interessante. E não é a primeira vez que eu digo isso. A humanidade acha soluções incríveis para um monte de coisa. Quer ver uma que me fascina bastante? Avião. Avião. É um troço pesado, né? Tirando os levinhos, né? Mas imagina um avião de carga de sei lá quantas centenas de toneladas. E o homem faz voar. Sai daqui e chega na China, do outro lado do mundo. Pesado, carregado,
de tudo quanto é coisa. É fascinante, não é? Sinceramente, é fascinante. Não contente com isso, o homem quer explorar o espaço. E ele consegue. Consegue. Esses dias a gente mostrou aqui as fotos do telescópio James Webb, mostrando o nascimento de uma estrela, sei lá quantos milhares de anos-luz daqui. A gente não consegue nem entender. Mas imagina alguém que conseguiu fazer uma coisa, que tira uma foto de uma coisa que aconteceu há não sei quanto tempo atrás e manda para nós em alta definição. É fantástico. O ser humano é fantástico. A capacidade humana é absurda. Mas o homem também explora o fundo do mar. E vai lá e acha coisas incríveis no fundo do mar. E o homem também cria tecnologia. Quem diria que hoje a gente ia conseguir ver e falar e ouvir alguém do outro lado do mundo? Tinha em desenho animado, né, quando a gente era criança. Mas hoje é uma realidade. Inventaram até um negócio chamado Stories. Que coisa terrível. Mas a tecnologia mostra a capacidade incrível do homem. Quando a gente chega na parte da medicina, como a Júlia mencionou, imagina um transplante de fígado, cirurgias no olho, cirurgia no cérebro. Que capacidade! O homem é espetacular. O homem consegue resolver tudo isso, menos o problema da morte. Consegue chegar em Marte, mas não consegue resolver a morte. Por quê? Porque a morte é um problema espiritual. E um problema espiritual precisa de uma solução espiritual. Os problemas naturais, o homem vai resolver. Daqui a pouco vai ter teletransporte. Daqui a pouco vai ter cheiro no telefone. Vai ter tudo. O homem vai dar um jeito, vai criar. E vai continuar morrendo, sem resolver o problema da morte. Por quê? Porque a morte é um problema espiritual. O homem morre porque ele se separou da fonte da vida. É por isso que nós morremos. Olha o que a Bíblia diz: em ti está a fonte da vida. E por que a gente morre? Porque a gente se separou da fonte da vida. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a solução para a morte? Qual é a solução para o problema da morte? Essa é fácil. A vida. E o que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todos os grandes problemas do homem, Jesus resolve. Com a sua própria existência. Então Jesus é a fonte de vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Mas isso não acontece automaticamente. Receber a vida eterna não é algo automático e para todos. É algo condicionado à fé. Esse é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Que bom! Então Jesus veio e está todo mundo vivo. Não. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Condicional aqui. Quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí a gente volta lá para o começo. Quem não conhece Jesus, ainda está separado de Deus, na vida e na morte. Quem não conhece Jesus, ainda está preso pelo engano. E quem está preso por Jesus, está sujeito à morte eterna. Porque Jesus é a vida. Então, qual é o último problema dos homens? A morte. Mas Jesus é maior do que a morte. 1 Coríntios diz, graças a Deus, que nos dá vitória sobre a morte por meio de Cristo Jesus. Terminando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa afirmação traz consigo a solução para os nossos 3 maiores problemas. Problemas de separação de Deus. Ele abriu o caminho. Problema do engano, Jesus é a verdade que liberta. E o problema da morte, Jesus é a vida.
Mas sabe o que eu acho tão bonito? Quando a gente olha o contexto onde Jesus disse isso, eu até mandei no grupo, caso alguém quisesse ler. No capítulo 14 de João, Jesus faz essa afirmação não só para trazer uma informação relevante, relevantíssima, aliás. Mas Jesus fala tudo isso para trazer conforto. Essa afirmação de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela serve para nos informar, claro, mas ela serve para nos consolar. Olha que bonito. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabe o lugar santíssimo de Deus, lugar perfeito? Cabe todo mundo que crê. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. E logo adiante ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, além de toda essa relevância teológica, serve para nos animar e para nos encorajar, de que Jesus abriu o caminho para nós, e por causa dele, eu e você podemos um dia chegar até as moradas celestiais. Jesus é a verdade, e por causa dele nós somos libertos do engano do pecado. E Jesus é a vida, e por causa da vida que ele nos dá, nós sabemos que a morte não é o fim. Crente não precisa ter medo da morte. A morte é só o começo. Não estou incentivando ninguém a morrer, tá, gente? A morte não é o fim, a morte é o começo. Só um parêntese, quando Jesus diz ali, vou preparar lugar, e quando estiver tudo pronto, não é que ainda falta coisa para terminar. Não é isso. Jesus não está trabalhando lá, falta ainda 1.450 casas, não é isso. Não é projeto habitacional, não é isso. Quando Jesus diz de preparar o lugar, ele está falando sobre a sua morte, que ia preparar o caminho para o céu. Antes de Cristo, ninguém tinha acesso ao céu. Então é nesse sentido, tá? Mas o principal é, não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus e descanse sabendo que nada pode te separar do amor de Deus. Que a verdade te liberta e que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. No exato momento que você fechar os seus olhos aqui, você estará na presença de Deus. Para que a gente vai viver preocupado? Nós temos que viver consolados no Senhor. Meus queridos, é essa mensagem que nós temos que anunciar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que nós conhecemos pessoas que estão separadas de Deus. Você consegue se lembrar de pessoas que, assim, Deus não faz parte da vida delas em nenhum aspecto. Conhece gente assim? A pessoa, em geral, brasileira é meio religioso, né? Mas assim tem aquelas pessoas que Deus simplesmente não faz parte da equação da vida delas. Estão separadas de Deus. Você precisa falar para elas que existe um caminho. Existem pessoas que estão enganadas. Eu sei que você tem amigos, conhecidos, parentes, que estão achando que a coisa errada é boa. Que não estão libertos, estão presos pela mentira, como eu disse, pelo vício, pela esperteza, pela desonestidade. Você precisa dizer para elas que Jesus é a verdade, que eles estão presos pelo engano. E eu tenho certeza também que todos nós conhecemos pessoas que estão caminhando rapidamente para o inferno. E a gente precisa dizer para elas que não precisa ser assim. Que Jesus é a vida. E existe uma vida após a morte, assim como existe também uma condenação após a morte. Eu sei que a gente cresceu na igreja ouvindo esse versículo. Então não é só algo que a gente pode entender e lembrar, mas é algo que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Diga para as pessoas que você conhece, existe um caminho, existe verdade e existe vida. Mas se você, porventura, nunca tinha entendido quem era Jesus para você, e nunca teve uma experiência de fé, para você Jesus é uma imagem de um caminho, mas você nunca passou por ele, você pode fazer isso. Você pode entregar sua vida para Jesus hoje. Como que você faz isso? Simples, usando as próprias palavras de Jesus. Diga no seu coração, dizendo assim, Jesus, até agora eu estou andando pelo meu caminho, e eu troco o meu caminho pelo seu caminho.
Jesus, até agora eu estou vivendo pela minha verdade, por aquilo que eu acho, e eu estou trocando a minha verdade pela sua verdade. Jesus, eu estou vivendo a minha vida como meu próprio Senhor, fazendo o que eu quero. Eu quero te entregar a minha própria vida, entendendo que é o Senhor que pode me dar a vida. Crer em Jesus é isso. Se entregar a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Significa depender somente do que Ele fez na cruz para ser salvo. Deixa eu usar uma ilustração que eu já usei algumas vezes, mas eu sinto de compartilhá-la agora. E foi a ilustração que me ajudou a entender o que é crer em Jesus. Existia um equilibrista, você já ouviu, você vai se lembrar, chamado Blondin, um francês. Eu li essa história quando eu era criança, depois eu ouvi a mesma história no culto, e eu falei, está vendo? Já conheço essa história. E essa história me ajudou a entender quem era Jesus. E esse equilibrista, ele fez o desafio de atravessar as cataratas do Niágara, entre Estados Unidos e Canadá. Muito tempo atrás. Década de 40, se não me engano. Então eles estenderam um cabo de aço, juntou a multidão dos dois lados, e o pessoal ficou torcendo. Vai, não vai, vai, não vai. E lá o negócio é turbulento. As cataratas, você olha assim e é assustador. E ele foi. Blondin. Atravessou a catarata. A multidão ficou em festa. Aí ele virou para a multidão e falou assim, vocês acreditam que eu consigo voltar? Todo mundo, claro, acreditamos, acreditamos. E ele voltou. Aí a multidão ficou mais maravilhada ainda. Esse cara é muito fera. Aí ele pegou um carrinho. Ele fez várias outras coisas, estou resumindo a história. Ele pegou um carrinho. Ele fritou até um ovo no meio do cabo de aço. Levou um fogareiro e fritou um ovo lá em cima. Numa dessas travessias, ele pegou um carrinho. E falou, vocês acreditam que eu consigo atravessar levando esse carrinho? A multidão já estava confiante. Claro, acreditamos, acreditamos. Esse é bom, já atravessou várias vezes. Claro que você consegue atravessar. Ele falou, então, quem é o voluntário para vir comigo? Crer em Jesus é entrar no carrinho. Não é só falar assim, nossa, Jesus, o Senhor é demais, hein? Que homem bondoso, que ensinos bonitos. A gente gosta muito de você, mas deixa eu ficar aqui embaixo, não se mete com a minha vida. Isso não resolve. Crer em Jesus é falar assim, Jesus, eu confio tanto que eu entro no carrinho e manda bala. Se tem algum caminho para o céu, é o Senhor. Se tem alguma verdade que pode mudar a minha vida, é o Senhor. Se tem alguém que pode me dar a vida eterna, é o Senhor. Isso é crer em Jesus. Se você ainda não fez isso na sua vida, você pode fazer isso. Se você não sabe direito o que falar, o que fazer, peça ajuda para qualquer pessoa da igreja, quem te convidou talvez. Mas não perca a chance de entrar no carrinho. E de conhecer na sua própria experiência, Jesus, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar.